alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirilane e nesta aula eu vou comentar as páginas 6 e 7 da apostila de português do segundo bimestre. Vamos lá? Bom, este material você encontra no aplicativo Rio Educa em Casa. Na página 6 você encontrará um texto chamado As Pérolas, do escritor Carlos Drummond de Andrade. Então, antes de você ler o texto, eu quero que você pense comigo aqui o que significa o conto, o que é esse gênero textual. O conto é uma narrativa literária pequena, breve, mas que apresenta toda a estrutura da narrativa, com início, meio e fim. No geral, o conto apresenta um único conflito. São características, então, de um conto: ter personagens, narrador, enredo, tempo, espaço. O conto é estruturado numa situação inicial, num conflito gerador do enredo, clímax e desfecho. Vamos entender um pouco melhor cada uma dessas partes? A situação inicial é o momento em que se apresenta o personagem ou os personagens, a contextualização do que o personagem está vivendo, onde ele está, o que ele está fazendo, em que tempo se dá a história. O conflito já diz respeito a um dilema vivido pelo personagem, é quando ocorre uma quebra da situação inicial. Algo inesperado ocorre que vai mudar o rumo da narrativa. O clímax já é um momento de maior tensão vivido pelo personagem, pelo personagem ou pelos personagens. É um momento de extrema tensão. O desfecho é a resolução do problema, é o momento em que a narrativa resolve os conflitos e os problemas vivenciados pelo personagem. Então, vamos lá, aqui nesse texto, As Pérolas, você vai encontrar cada uma dessas partes. A situação inicial, geralmente, ela está apresentada já no primeiro parágrafo, enquanto o conflito, você vai observar que vai aparecer no desenvolvimento da história, entre o segundo e terceiro parágrafos, e o clímax sucessivamente, clímax e desfecho. O desfecho é no último parágrafo. Vamos então aqui olhar as perguntas, né? Eu separei aqui, vou comentar com vocês. A primeira pergunta pede que você identifique o protagonista. O protagonista é o personagem principal da história. Toda a narrativa está voltada para o que acontece com ele. Então, observe quem é o personagem central aí desta narrativa As Pérolas. Na questão 2, que foi a que eu destaquei aqui para comentar com vocês, pede que você identifique o foco narrativo. Como que eu faço isso? É muito simples, basta você observar os verbos e os pronomes. Vamos relembrar aqui. O narrador pode ser narrador personagem, que é quando ele atua diretamente na narrativa, ele participa dos acontecimentos. E nós temos o narrador observador, que é aquele que não participa diretamente da história. Ele observa, como o próprio nome diz, o que está acontecendo com os personagens e conta a história. Para eu saber se o narrador é em primeira pessoa, eu tenho que observar se os verbos estão na primeira pessoa, eu, ou os pronomes, meu. O narrador observador, eu vou observar também, analisar se os verbos estão em terceira pessoa, no caso, ele, ela, deles, ok? Então, aqui você vai observar essa estrutura para responder a essa questão. Vamos agora à dica de produção textual, porque ao final da página 7 você terá a missão de contar essa história, essa mesma história do texto As Pérolas, mas modificando o desfecho, o final da história, a resolução do problema. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um quadrinho em que vocês terão que utilizar para escolher palavras e expressões
para iniciar o texto, para desenvolver e finalizar a narrativa de vocês. Então, lá na sua situação inicial, você pode começar um dia, certa vez, numa manhã, certa noite, numa floresta. No desenvolvimento da sua história, você pode colocar a expressão neste instante, em seguida, a partir daí, antes de, depois de. E para fechar o seu texto, você pode usar uma dessas expressões. Foi então, por fim, portanto, assim, por isso. Então você vai organizar essa estrutura de início, meio e fim, utilizando essas palavras ou expressões para dar continuidade à sua narrativa, uma sequenciação dos fatos, ok? Então, esta é a atividade da página 7 e eu espero que vocês tenham gostado da aula, entendido a proposta. Qualquer coisa é só escrever nos comentários para mim que eu respondo as dúvidas de vocês. Até a próxima aula e não esqueçam, o que aprendemos se torna parte do que somos.